Você já parou para pensar em como a criatividade humana pode ser usada para causar destruição? Ao longo da história, as guerras forçaram povos e exércitos a criarem formas engenhosas, e muitas vezes brutais, para derrotar seus inimigos. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Prepare-se para conhecer as 10 armadilhas mais mortais usadas em guerras ao longo da humanidade. E atenção, algumas dessas táticas são tão assustadoras que parecem ter saído de filmes de terror. Então, fique até o final, porque a 10ª armadilha vai te surpreender. Vamos começar pelo Sudeste Asiático. Os pungis foram usados principalmente durante a Guerra do Vietnã e consistiam em buracos escondidos no chão com estacas afiadas feitas de madeira ou metal. Para aumentar a letalidade, essas estacas eram frequentemente revestidas com veneno ou fezes, causando infecções terríveis nas vítimas. Os soldados caíam nessas armadilhas enquanto avançavam pela selva, sendo incapacitados imediatamente. Apesar de simples, os pungis eram incrivelmente eficazes, retardando o avanço inimigo e causando pânico. Uma cova pode ser equipada com estacas pungi fixadas nas laterais, apontando para baixo. Nesse caso, um soldado que caísse na cova dificilmente conseguiria sair sem se ferir. Por outro lado, retirar um soldado de dentro dela sem causar mais ferimentos exigiria extrema cautela e tempo, imobilizando temporariamente as tropas envolvidas. As estacas pungi também podem ser utilizadas como parte da preparação de emboscadas. Nessa situação, elas seriam posicionadas em locais estratégicos, onde se espera que soldados inimigos se deitem no chão para se proteger dos disparos de forças emboscadas. Normalmente, o ponto de penetração das estacas pungi é o pé ou a parte inferior da perna da vítima. O objetivo principal não é causar a morte, mas sim ferimentos que atrasem a movimentação das tropas inimigas, provoquem impacto psicológico e aumentem o peso logístico devido à necessidade de evacuação e tratamento médico. As estacas pungi foram amplamente utilizadas durante a Guerra do Vietnã pelos Vietcongs contra as forças norte-americanas, muitas vezes complementando barreiras de arame farpado. Mina terrestre. As minas terrestres são um clássico das guerras modernas, mas sua origem remonta a tempos mais antigos. Essas armadilhas explosivas são colocadas estrategicamente no chão e detonam ao menor toque. Durante a Segunda Guerra Mundial, eram usadas para proteger territórios e evitar invasões de tropas ou veículos de combate em campo de batalha. O problema? Muitas minas nunca foram desativadas, tornando-se uma ameaça até hoje em regiões como Camboja e Angola, onde pessoas inocentes ainda sofrem com seus efeitos devastadores. Cavalo de Troia. Não poderíamos deixar de mencionar essa armadilha lendária. Na Guerra de Troia, os gregos fingiram se render e presentearam seus inimigos com um enorme cavalo de madeira. O que os troianos não sabiam é que o cavalo escondia soldados gregos em seu interior. Durante a noite, eles saíram e abriram os portões da cidade, permitindo uma invasão surpresa. Essa estratégia é um exemplo brilhante de como a psicologia e a manipulação podem ser tão mortais quanto armas físicas. O fogo grego. Imagine uma arma que era capaz de queimar até sobre a água. O fogo grego foi uma das invenções mais mortais do Império Bizantino. Ele era jogado nos inimigos através de tubos, funcionando como um lança-chamas primitivo. O segredo de sua composição era tão bem guardado que se perdeu com o tempo, mas seu impacto na história permanece. Navios inteiros foram destruídos por essa armadilha, deixando poucos sobreviventes para contar a história. O fogo grego foi usado pela primeira vez em 678 e foi uma das armas mais devastadoras da cristandade por mais de 7 séculos. O imperador romano II considerava o fogo grego uma arma tão valiosa que declarou que nunca deveria cair nas mãos estrangeiras. Lâminas ocultas. As lâminas ocultas eram armadilhas engenhosas utilizadas por diversas civilizações ao longo da história, como os egípcios antigos, os chineses antigos, os maias, os astecas, os europeus medievais, algumas tribos africanas, os piratas e as ordens secretas. Essas lâminas ficavam escondidas em estruturas como paredes, pisos ou tetos e eram ativadas por gatilhos camuflados, como tábuas de pressão, cordas invisíveis ou pedras soltas. Quando ativadas, as lâminas surgiam de forma rápida e mortal, causando ferimentos graves ou fatais aos intrusos. Essas civilizações utilizaram as lâminas ocultas principalmente para proteger túmulos, templos, fortalezas e objetos valiosos, garantindo que intrusos sofressem graves consequências ao tentar violar esses locais. Caldeiras explosivas. As caldeiras explosivas foram uma das armadilhas mais engenhosas e mortais utilizadas durante a Guerra Civil Americana. Essas armadilhas consistiam em sabotagens deliberadas nas caldeiras a vapor de locomotivas ou embarcações, que, quando acionadas, explodiam violentamente, causando destruição em massa. As caldeiras a vapor, na época, eram peças essenciais para o transporte e a logística de guerra. Locomotivas transportavam tropas, suprimentos e armamentos, enquanto embarcações movidas a vapor realizavam operações navais e fluviais cruciais.
Um caso notório ocorreu em 1865, com a explosão do Sultana, um barco a vapor que transportava prisioneiros de guerra recém-libertados nos Estados Unidos. Embora a explosão tenha sido resultado de negligência e não de sabotagem direta, ela ilustra o potencial destrutivo das caldeiras. Embora as caldeiras explosivas tenham perdido relevância com o avanço da tecnologia, elas continuam sendo um exemplo de como até mesmo as ferramentas de progresso, como o vapor, podem ser transformadas em armas mortais em tempos de guerra. O impacto psicológico dessas explosões era devastador, pois ninguém sabia ao certo se a próxima locomotiva ou embarcação seria um meio de transporte confiável ou uma armadilha fatal. Armadilhas iscas e tanques infláveis. As guerras sempre foram marcadas não apenas pela força bruta, mas também pela criatividade estratégica, e as bombas iscas e os tanques infláveis são exemplos perfeitos disso. Essas táticas engenhosas combinavam tecnologia, psicologia e engano para confundir o inimigo, causando caos e atrapalhando operações militares de forma surpreendente. Essas armadilhas disfarçavam explosivos em objetos comuns, como munições, rádios, maletas, alimentos ou até mesmo brinquedos. A ideia era simples, mas mortal: explorar a curiosidade ou necessidade do inimigo. Já os tanques infláveis eram uma inovação completamente diferente, mas igualmente impactante. Desenvolvidos pelas tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, esses tanques eram feitos de lona ou borracha inflados para imitar veículos de guerra reais. Eles faziam parte da Operação Fortitude, uma missão de engano criada para despistar as forças nazistas antes do dia D. Os tanques infláveis, junto com artilharia falsa e até aeronaves de madeira, eram posicionados estrategicamente para criar a ilusão de um exército massivo. Gás mostarda. O gás mostarda, ou hiperita, é uma arma química extremamente tóxica e corrosiva, famosa por seu uso devastador na Primeira Guerra Mundial. Embora seja chamado de gás, trata-se de um líquido volátil que se dispersa como névoa ou vapor, permitindo ampla propagação. Seu nome vem do odor característico, semelhante a alho ou mostarda, e seus efeitos no corpo são terríveis: causa queimaduras químicas severas, bolhas e lesões na pele, além de danificar gravemente o sistema respiratório, podendo levar à morte. O gás mostarda simboliza os horrores da guerra química e serve como um alerta sobre o custo humano de armas de destruição em massa. Sua história destaca a necessidade de vigilância constante e esforços globais para prevenir o uso de armas químicas, buscando um futuro de paz e segurança. Cães antitanques. Durante a invasão nazista na União Soviética, Operação Barbarossa, os soviéticos, com recursos limitados, criaram os cães antitanques como uma estratégia desesperada para enfrentar os tanques alemães. Cães, em grande parte retirados das ruas, eram treinados para correr debaixo de tanques com mochilas explosivas. A carga detonava ao pressionar uma alavanca contra o veículo. No entanto, a estratégia enfrentou problemas significativos. Os cães frequentemente fugiam do campo de batalha ou retornavam às linhas soviéticas, causando explosões entre as próprias tropas. O maior efeito foi psicológico, criando tensão e alerta constante entre os soldados nazistas. E finalmente, a armadilha mais mortal de todas. As armadilhas biológicas, como o uso de catapultas para lançar corpos infectados, são práticas primitivas de guerra biológica usadas para disseminar doenças mortais entre inimigos. Durante a Idade Média, cadáveres contaminados, como os infectados pela peste bubônica, eram lançados em cidades cercadas para causar surtos e enfraquecer as defesas sem confronto direto. Um exemplo marcante foi o cerco de Caf em 1346, onde essa tática pode ter contribuído para a propagação da peste negra na Europa. Essa prática não se limitou ao passado medieval. No século XVIII, colonizadores britânicos usaram cobertores contaminados com varíola contra populações indígenas. Essas armadilhas históricas simbolizam os extremos da guerra e o impacto devastador das doenças como armas, reforçando a importância da vigilância e da cooperação internacional para prevenir o uso de armas biológicas e garantir a segurança global. A criatividade humana não tem limites, seja para criar ou para destruir. Essas armadilhas mortais mostram o quanto as guerras podem levar a invenções engenhosas e assustadoras. Mas e você? Qual dessas armadilhas te impressionou mais? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!